Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos tratar de fixação da jornada. Nós temos aqui, então, um tema muito objetivo, que consiste no seguinte: quando é que eu vou contar, quais são os parâmetros que eu vou utilizar para contar tempo de trabalho? Bom, tempo de trabalho, nós vamos ver daqui a pouquinho, basicamente é o período, o lapso temporal em que o empregado está à disposição do seu empregador executando uma ordem ou aguardando uma ordem. Então, nós vamos tratar aqui hoje dos parâmetros de cômputo desse tempo de trabalho. Esse cômputo, essa fixação da jornada, tem um objetivo muito claro e específico: observar os limites impostos pela lei. Para mim, especificamente, analisar ou compreender ou cumprir o limite constitucional de 8 horas de jornada e de 44 horas semanais de trabalho. Normalmente, como regra geral que comporta muitas exceções, contar tempo de trabalho também servirá para contar salário. Nós temos, como temos aqui em alguns vídeos no canal, a fixação do salário a partir da duração do trabalho. Essa é uma regra geral que comporta exceções. Portanto, eu não vou sempre ter a duração do trabalho como parâmetro para pagamento de salário, nem sempre. Então, por isso, eu vou normalmente tratar aqui da fixação da jornada como eh, base para cumprimento do limite de disposição de tempo de vida do empregado em favor do seu empregador. Lembrando que também, como regra geral, que comporta muitas exceções, a fixação dessa jornada também serve em muitos contratos como parâmetro para pagamento. Muito bem, falaremos sobre isso ao longo do vídeo e também temos outros aqui no canal que tratam do tema. Muito bem, vamos começar pelo, pela distinção entre tempo efetivamente trabalhado e tempo à disposição. No Brasil, aplica-se, como eu já disse, a regra de que, estando à disposição o empregado, independentemente de estar ou não executando ordens, cumprindo as tarefas do contrato, nós vamos contar tempo de trabalho. Mas existe um parâmetro não utilizado no Brasil que conta apenas tempo efetivamente trabalhado. Então, seria, não é no Brasil, seria aquela situação em que o trabalhador está aguardando para cumprir uma tarefa, está aguardando um comprador chegar na loja, está aguardando matéria-prima para poder fazer a peça, ou seja, o tempo em que o empregado estivesse apenas aguardando para cumprir tarefa não seria computado. Não é, repito, o padrão brasileiro. O padrão brasileiro de cômputo da jornada, não confundir com pagamento do salário nesse caso. O padrão brasileiro para cômputo da jornada, para fixação da jornada, é o padrão do artigo 4º da CLT, que estabelece tempo à disposição como regra geral. Artigo 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Essa é a regra de 1943. Então, a partir do momento em que o trabalhador está no centro de ordens, no estabelecimento empresarial, no local de trabalho, nós passamos, como regra geral, a contar tempo de trabalho, mesmo que ele ainda não tenha iniciado o cumprimento das tarefas, mesmo que ele ainda esteja aguardando ordens. Bom, o legislador ordinário da reforma trabalhista fixou algumas exceções. Ele criou situações fáticas que não serão mais, a partir de 2017, tempo à disposição. Parágrafo 2º do artigo 4º.
Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta Consolidação, quando o empregado, e aqui atenção, quando o empregado, por escolha própria, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas. Então, esse é o primeiro caso. O empregador, por escolha própria, entra mais cedo no estabelecimento empresarial para a sua segurança, ou em razão de condições climáticas. E não começa a trabalhar, ele fica lá apenas esperando o tempo passar. Então, essa é a primeira situação. Temos outra, vírgula, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Então, se o empregado entra mais cedo, sai mais tarde, em razão de atividades particulares, esse tempo de atividades particulares internas ao estabelecimento não será computado como tempo à disposição a partir de 11/11/2017. Então, quais são essas atividades particulares? Inciso 1, práticas religiosas. Inciso 2, descanso. 3, lazer. 4, estudo. 5, alimentação. E 6, atividade de relacionamento social. Com relação a essas, não há controvérsia, não há maior detalhamento a se fazer. Peço apenas que vocês acompanhem a leitura aí na CLT de vocês para que nós possamos facilitar a compreensão. Então, o empregado entra mais cedo ou sai mais tarde porque quer, no estabelecimento empresarial, no local de trabalho, desenvolver práticas religiosas, descansar, ter atividades de lazer, estudar, se alimentar ou promover atividades de relacionamento social. Muito bem. 6 e 7 devem ser lidos, incisos 7 e 8, desculpem, incisos 7 e 8 devem ser lidos conjuntamente. 7, higiene pessoal. E 8, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Muito bem. Então, se o tipo de trabalho exige uma higienização pessoal específica, por exemplo, laboratórios, trabalhadores que lidam com alimentos, se for uma atividade de higiene para além da ordinária, essa é uma tarefa do contrato e essa conta. Aí não é uma escolha particular, não é uma atividade particular, uma tarefa do contrato. Assim como a troca de roupa e uniforme for uma obrigação imposta pelo patrão. O patrão diz: a troca de roupa e vestir o uniforme, isso tudo é desenvolvido no vestiário do estabelecimento empresarial. Aí isso é uma tarefa e aí conta como tempo efetivamente trabalhado. Então, o que a gente tem que buscar aqui na regra do parágrafo 2º do artigo 4º? Se aquilo que o trabalhador faz por escolha própria é uma atividade particular, esse tempo não conta na duração do trabalho. Ao contrário, se não é escolha própria e não é atividade particular, isso então é tarefa do contrato e conta como tempo efetivamente trabalhado. Muito bem. Seguindo. Minutos residuais, a que faz referência ao artigo 4º, parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, é o chamado tempo de tolerância para que o empregado possa chegar ao trabalho. Artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Esse é um ponto que nós vamos ver depois. Parágrafo 1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária
as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Então nós temos 10, olha, temos dois limites. Se o trabalhador chega, o horário de trabalho dele é de 8 às 17. E ele chega às 5 para as 8 e sai 17 e 5. Nada a contar. Esses 10 minutos são tempo de tolerância, desde que 5 antes, 5 depois. Pela mesma forma, se ele chega 8 e 5 e sai 16 e 55, nada a contar. Ele terá chegado mais tarde, saído mais cedo, mas esses 5 minutos para além ou para quem do horário, esses 5 minutos antes, 5 minutos depois, não serão computados. Mas se ele chega às 7 para as 8, às 7h53, então eu vou contar 7 minutos extraordinários, porque ele terá comparecido ao trabalho 7 minutos antes, para além dos 5 minutos. Isso se ele sair às 17, né? Então, se ele chega às 7h53 e sai às 17 horas, ele terá feito 7 minutos extraordinários, porque excedeu os 5 minutos que são fixados na lei como 5 minutos de tolerância. A súmula 366 do TST é nesse sentido. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Ponto. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal. Eu sei que há controvérsia com relação a essa soma de 10 minutos, então eu só poderia exigir horas extras a partir de 11 minutos, antes ou 11 minutos depois, do que eu discordo, e eu vou reafirmar que os limites são dois. Nem posso ultrapassar 5 e nem posso ultrapassar a soma de 10 diários. É o meu entendimento. Há quem entenda que se eu chegar 10 para as 8, portanto 7h50, e sair 17, nada haveria a contar, porque não estaria ultrapassado o limite de 10 minutos. Eu discordo, mas vocês vão ver tese nesse sentido, tá? Para mim, não pode restar ultrapassado o limite de 5 e nem pode restar ultrapassado o limite de 10. Há quem faça conclusão em sentido contrário. Nós temos na jurisprudência do TST um problema. Eu já vou apresentar aqui de uma vez, que é o fato de não ter havido a revisão da sua jurisprudência consolidada após a reforma trabalhista. Mas a súmula 449 não foi afetada. Súmula 449. A partir da vigência da Lei 10.243 de 2001, que acrescentou o parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de duração de horas extras. Bom, aqui há um problema sim. O TST vai ter que enfrentar essa súmula, tem que rever essa súmula ou repensar essa súmula a partir do tema 1046 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que deu prevalência do negociado sobre o legislado, observado o princípio da adequação setorial negociada. Temos vários vídeos aqui no canal e eles tratam disso. Então, a súmula 449 pode sim ser revista após a reforma trabalhista. Aliás, é o que nós vamos ver hoje aqui, gente, muitos casos em que o TST já deveria ter revisto a sua jurisprudência para adequá-la à reforma e, principalmente, às teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, mas ele não fez isso. Bom, sigamos. Então, minha análise. Pode sim haver o elastecimento dos 5 antes e 5 depois, por negociação coletiva, desde que observado o princípio da adequação setorial negociada.
Deslocamento até o local de trabalho, nós vamos ver isso aqui também no item C, exclusão das horas in itinere. Vamos ver os 2 ao mesmo tempo. Qual é a análise que nós fazemos aqui? Até a reforma trabalhista, nós tínhamos 2 direitos do trabalhador referentes ao deslocamento casa, trabalho, casa. A regra era a seguinte: súmula 90 e súmula 320, eu não vou nem comentar aqui porque elas foram impactadas pela reforma. Eu creio que o TST deve rever essa jurisprudência. Então, gente, estou colocando aqui para que vocês saibam, mas eu não vou aplicar a súmula 90 e não vou aplicar a súmula 320. Atenção. Muito bem. Se o local de trabalho escolhido pelo empregador fosse um local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, e por isso, quando o empregador fornecia a condução, o tempo de transporte casa, trabalho, casa era, até 2017, era contado na jornada de trabalho. Isso termina com a reforma trabalhista, parágrafo 2º do artigo 58. O tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então, como eu ia dizendo, nós tínhamos para o empregado 2 direitos: o tempo de transporte casa, trabalho, casa, desde que em veículo fornecido pelo empregador, porque local de difícil acesso. E também tínhamos o tempo de deslocamento interno. Às vezes, o estabelecimento empresarial é tão grande que da portaria até a ocupação do tempo do posto de trabalho, o trabalhador gasta 15 minutos. Pense numa área de mineração. Você passa o seu crachá na entrada da mineradora. Até você chegar no posto de trabalho em que você vai minerar, você gastava 15 minutos. Você gasta ainda 15 minutos. Esse tempo de deslocamento interno era inconteste. Ele era incontroverso. Ele era computado. Só que o legislador da reforma disse que só vou começar a contar tempo com a efetiva ocupação do posto de trabalho. Então, quis o legislador da reforma estabelecer que o deslocamento interno da portaria até o posto de trabalho não deve ser contado. O Supremo Tribunal Federal sobre isso ainda não se manifestou. A jurisprudência trabalhista, por enquanto, não é consolidada. Então você vai ter decisão de todo tipo. Algumas, e aí eu concordo com estas, dizendo que o deslocamento interno é a primeira tarefa do dia, e sendo tarefa tem que ser remunerada, ou melhor, desculpa, sendo tarefa o tempo tem que ser contado, porque nem sempre tempo é igual a salário, como eu disse antes, né? Então, para mim, é a primeira tarefa do dia, deslocar-se da portaria até o posto de trabalho. Então, esse tempo seria de cumprimento de tarefa, deveria ser tempo contado. Mas, repito, o legislador quis excluir o tempo de deslocamento interno por força do artigo 58, parágrafo 2º. Aguardemos a jurisprudência consolidada. Fato é que as horas de trabalho, aliás, as horas de deslocamento casa-trabalho, casa, essas horas estão extintas pela lei. Vamos seguindo. Lembrando, né, gente, que sobre todos esses temas, leia curso de Direito do Trabalho, professora Maurícia César Alves, editora RTM. Lá você tem tudo que nós estamos tratando aqui. Tempo de prontidão, tempo de sobreaviso.
Essas regras de sobreaviso e prontidão, elas inicialmente foram previstas para os trabalhadores ferroviários, mas a jurisprudência do TST houve por bem estender a sua aplicação aos demais trabalhadores que estejam de sobreaviso, principalmente, ou que estejam em regime de prontidão. A prontidão é um regime menos frequente, previsto no parágrafo 3º do artigo 244. Abram aí a CLT de vocês. Parágrafo 3º, 244. Considera-se de prontidão o empregado que ficar nas dependências da estrada aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 12 horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 do salário hora normal. Bom, então, a prontidão não é muito comum hoje no Brasil. Ela consiste em estar o empregado nas dependências do empregador no estabelecimento empresarial ou próximo a ele, em alojamentos, dormitórios, o que seja, sem cumprir ordens, sem trabalhar, dormindo, cansando, vendo seu celular, lendo um bom livro, o que ele quiser fazer. Mas ele está ao lado do posto de trabalho, próximo ao posto de trabalho, porque em caso de ser acionado, ele rapidamente assume o posto. A lógica disso lá na estrada de ferro, ela é da década de 40, né? Você não tinha telefone celular, o trabalhador não tinha carro, não tinha motocicleta, não tinha telefone em casa. Então, se houvesse alguma emergência na linha férrea, alguém prontamente estaria lá para atender à demanda. Hoje isso não mais se justifica dada a tecnologia, né, aos transportes, mas ok, se houver prontidão, as horas de prontidão serão remuneradas a 2/3 da hora normal. Repito, isso é tempo em que o trabalhador estará descansando, não está cumprindo tarefa e ainda assim recebe 2/3 do valor da hora normal de trabalho por estar em prontidão. Ou seja, porque ele não está na casa dele, porque ele não está com a família dele. Então ele está contingenciado, limitado, e essa limitação traz pagamento. E aí eu não vou chamar de remuneração, embora haja controvérsia, tá, gente? Beleza. O mais comum no Brasil, aliás, antes disso, a negociação coletiva pode mudar os conceitos, os pagamentos, os tempos de prontidão, tá, gente? Prevalência do negociado sobre o legislado, idem para o trabalhador hipersuficiente econômico. Bom, vídeos no canal sobre isso. O tempo de sobreaviso é o mais comum. A gente alguns chamam de plantão, né? O empregado está fora do estabelecimento empresarial, fora do centro de ordens, não está em nenhum lugar mantido pelo empregador. Ele está na casa dele, ou ele está na faculdade, ou ele está, sei lá, onde ele está, com a família, mas ele está com o telefone celular ligado. Porque a qualquer tempo, seu empregador pode chamá-lo. A regra dos ferroviários é a do parágrafo 2º do 244, que foi estendida aos demais trabalhadores. Vamos lá. Parágrafo 2º. Considera-se de sobreaviso o empregado que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Então, o sujeito está na casa dele, ou está na casa da mãe dele, na casa da família, ou ele está na faculdade, ou ele está em algum lugar qualquer, celular ligado, porque a qualquer momento o patrão pode demandá-lo. No tempo em que ele espera um possível chamado, que virá ou não, nesse tempo ele é pago à razão de 1/3 do valor do salário hora normal. 1/3
para não fazer nada. 1/3 só porque está contingenciado em sua vontade. Ele não pode ir para o bar beber, ele não pode ir para o estádio de futebol, ele não pode ir para muito longe da cidade, porque a qualquer momento ele pode ser demandado para cumprir tarefas do contrato. Então, esse contingenciamento da vontade faz com que ele fique limitado e aí será pago o valor de 1/3 do valor da hora normal. Se ele for de fato chamado, cessa o sobreaviso e começa uma jornada ou recomeça uma jornada. Eu vou contar sobreaviso como período de não trabalho, um período de expectativa, pago 1/3. Se ele de fato for chamado e começa a cumprir ordens, aí é jornada normal ou extraordinária, o que for o caso, mas não é mais sobreaviso. Muito bem, eletricitários e ferroviários têm regra própria e tem súmula 229 do TST, eu não vou tratar aqui. Também temos súmula 428 do TST, que fala que o que determina o pagamento do sobreaviso não é o local em que o empregado aguarda, e sim o fato de permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando o chamado. Então, ele estará em sobreaviso pelo simples fato de poder ser localizado pelo empregador e ter que cumprir trabalho no período que seria período de descanso. Bom lembrar isso. O período de sobreaviso seria período de descanso pleno, portanto, sem remuneração como regra geral. Esse período será pago quando ele, ainda que em período de descanso, estiver aguardando a qualquer momento um chamado para o serviço. Súmula 428. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. O fato de ter telefone celular, gente, não caracteriza o sobreaviso, é claro. Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço, durante o período de descanso. Então é isso. O sobreaviso não decorre nem do local em que o trabalhador espera e nem dos equipamentos que são usados pelo patrão. O sobreaviso decorre desse contingenciamento da liberdade do empregado, que está com o celular ligado, porque pode o empregador precisar entrar em contato com ele. Novamente aqui, possibilidade de prevalência do negociado sobre o legislado, possibilidade de contratação diferente pelo hipersuficiente econômico. E aí, nesses dois casos, poderá haver mudança nos prazos, nos pagamentos, no conceito de sobreaviso. Interessante, gente, também, né, quando a gente trata de duração do trabalho, que vocês pesquisem não só a doutrina, que já é indicada, mas também a jurisprudência dos tribunais, porque a partir do caso concreto, nós muitas vezes conseguimos concretizar melhor um raciocínio, né? Digite aí no site do TRT da sua região o tema sobreaviso na busca de jurisprudência. Vai ver vários casos concretos narrados pelo tribunal em que o sobreaviso foi ou não foi aplicado no caso concreto. Então você vai conseguir concretizar essa minha explanação teórica na prática dos tribunais. É uma excelente forma de estudo do direito, é a pesquisa constante da jurisprudência. Bom, limite de jornada como direito fundamental, eu insisto nisso, gente, mas não só aqui, mas como em outros vídeos, pois eu acabo muitas vezes pregando no deserto, porque o Supremo não dá a mínima para isso, o TST não dá a mínima para isso, mas eu vou me permitir insistir. De novo, a Constituição
não fixa um padrão sugerido de jornada. Ela não fixa um padrão de semana de trabalho para pagamento ordinário. O que a Constituição fixa é um limite. E, como tal, tem que ser cumprido. Não pode a pessoa escolher descumprir a Constituição. Então, eu vou insistir aqui em todos os meus vídeos sobre duração do trabalho, que o limite é de 8 horas por dia. O limite é de 44 por semana hoje, né, por enquanto. Não pode haver nada além disso, a não ser caso fortuito força maior. Ou seja, a não ser um fato extraordinário, como a própria Constituição estabelece. Então, me permitam insistir contra a jurisprudência majoritária que permite 10 horas e que permite 12 horas como algo ordinário. Domésticos têm previsão de jornada na Lei Complementar 150, artigo 2º caput, nos mesmos termos da Constituição e com o mesmo rigor que eu aqui me permito fixar. Importante que nos turnos ininterruptos de revezamento, o limite de jornada é 6 horas e o limite de duração semanal do trabalho é de 36 horas. Então, nós temos um limite menor para quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento. O que é isso? Alguns empregadores têm seus estabelecimentos empresariais funcionando 24 horas por dia. Cada vez em maior número, né? Antigamente a gente só tinha hospitais. Hoje nós temos bares, restaurantes, postos de gasolina, lanchonetes, locadora de automóveis. Nós temos várias atividades que funcionam 24 horas, além daquelas, obviamente, da saúde. Nesses casos, o empregador pode optar por criar uma gestão de trabalho por meio dos turnos ininterruptos de revezamento. Então, em uma semana, o empregado fulano de tal vai cumprir suas tarefas no turno da manhã. Ele vai trabalhar de 6 ao meio-dia. Daí uma semana, ou daí uma quinzena, ou daí a um mês, esse mesmo fulano troca de turno. Ele reveza com os outros colegas. Então ele vai para o turno da tarde, de meio-dia às 18. Esse mesmo trabalhador, daí a uma semana, uma quinzena, um mês, ele vai para o turno da noite, de 18 a 0. E num outro momento do seu turno, ele vai para o turno da madrugada, de 0 a 6. O que isso faz com o trabalhador? Isso faz com que ele fique com vários prejuízos, né? Biológicos, psicológicos, em sua inserção familiar, em sua inserção política, comunitária. Isso atrapalha a vida de muita gente porque você não tem um padrão a seguir. A cada momento, a cada semana, quinzena, dia ou mês, você está num turno diferente. Então, como essa é uma situação mais grave, como essa é uma situação prejudicial ao trabalhador, o legislador constituinte disse que essas pessoas trabalharão apenas 6 horas por dia, ressalvado o disposto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Por fim, o que me pareceu desde 2017 uma inconstitucionalidade foi validado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADI 5994, que é a validação do absurdo sistema 12 por 36 por ajuste individual, ou seja, na relação bilateral empregado-empregador, sem a participação do sindicato. Um absurdo total. Se isso é constitucional, eu não sei mais o que é Constituição, data máxima vênia. Leiam a decisão em sede de ADI 5994 e vejam que não tem nada, nenhum fundamento. Nada. Não tem fundamento. É uma decisão do Supremo Tribunal em sede de ADI que não tem fundamento jurídico.
Coloquem aqui depois nos comentários se você viu um fundamento jurídico lógico. Coloque aqui para mim no comentário. Eu vi um fundamento jurídico lógico na decisão da DI 5994, está aqui. Coloca para mim e eu mudo o vídeo, mudo de ideia. Se você me disser que tem um fundamento lógico. Beleza. 59A. A de aberração. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas, seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Então vejam, gente, trabalhar 12 horas por dia, sem intervalo para alimentação e descanso, ou com, tanto faz, normalmente sem, está, segundo o Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição. Mas a Constituição não fixa um limite de 8 horas? E a Constituição não diz, ressalvado o disposto em acordo coletivo ou convenção coletiva? Como é que eu estabeleço isso por ajuste individual bilateral? Só na cabeça do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito. Eu vou insistir, tá, gente, nesses nossos vídeos aqui, vocês podem ver. Vou insistir na Constituição, mesmo contra o Supremo, que não defende a Constituição. Por fim, aliás, não é fim ainda, doméstico em viagem do empregador. Isso é mais uma daquelas reminiscências escravistas do Brasil, né, gente? Isso aqui sim é coisa de brasileiro. Vejo muitos dizerem, direito do trabalho só tem no Brasil, uma jabuticaba, é um absurdo. Não é, não. Direito do trabalho tem no mundo inteiro, só não tem isso aqui, ó. Artigo 11. Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, já temos um problema aqui, né? O empregado doméstico, ou vamos dizer normalmente a empregada doméstica, ou vamos dizer normalmente a babá, é obrigada, sob pena de perder o emprego, a acompanhar os patrões em viagem. Seja lá para onde forem os patrões, seja lá por quanto tempo. E aí essa pessoa não tem família, não tem casa, não tem filho, não tem escola, não tem nada, né? O patrão diz, você vai viajar durante 2 meses nas férias de verão e você não vai ver sua família, você não vai ver seus filhos, você não vai congregar em sua igreja, nada. Você vai acompanhar a família. Beleza. Não vai não? Então, tem quem queira, você está dispensada. Tá? Isso piora. Serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período. Então, aquela ideia de tempo à disposição fica infirmada quando o trabalhador doméstico estiver acompanhando seus patrões em viagem. O patrão só vai contar as horas em que efetivamente a pessoa trabalhar. Como ele vai fazer isso, não me perguntem. Perguntem ao legislador. Na verdade, não vai. Mas ok, em tese, juridicamente, vai considerar apenas as horas efetivamente trabalhadas. Para efeito de limite. Então, em tese, durante a viagem, a trabalhadora, babá, só pode efetivamente trabalhar 8 horas. As outras horas ela tem que descansar. Vai? Não vai. Mas isso sim, críticos do direito do trabalho. Isso sim é coisa de brasileiro. Você está no exterior e vê uma família passeando com uma senhora ou uma senhorita, normalmente preta, empurrando carrinho, vestida de branco, saiba, é brasileiro. Né? Isso sim é coisa de brasileiro.
Bom, uma outra situação, e essa aqui interessante, mas que vale para as mães trabalhadoras, sobretudo, são possibilidades de flexibilização de duração do trabalho em decorrência de compromissos familiares. A Lei 14.457 de 2022 estabeleceu o programa Emprega Mais Mulheres e tenta melhorar a inserção laborativa da mulher trabalhadora, principalmente da mulher trabalhadora mãe de família. E estabelece uma série de flexibilizações, algumas positivas, outras negativas. Eu não vou me ater a elas aqui, porque depois a gente vai ver esses institutos detidamente. Então vejam, leiam aí na lei de vocês, o artigo 8º estabelece preferência para as mulheres em regime de tempo parcial, em banco de horas, no 12/36, eu não sei que vantagem tem nisso, mas ok. Antecipação de férias, e o que eu gostaria de destacar, porque aí sim existe uma vantagem. Horários de entrada e de saída flexíveis. Esse sim é um ponto interessante, porque reconhece especificidades, particularidades na vida da mãe quando tem filho de até 6 anos de idade. Vamos lá. Artigo 14. Quando a atividade permitir, os horários fixos da jornada de trabalho poderão ser flexibilizados ao empregado ou à empregada que se enquadre nos critérios estabelecidos no caput do artigo 8º desta lei. Então vamos ao caput. No âmbito dos poderes diretivo e gerencial dos empregadores, e considerada a vontade expressa dos empregados e das empregadas, haverá priorização na concessão de uma ou mais das seguintes medidas de flexibilização da jornada de trabalho aos empregados e às empregadas que têm um filho, enteado ou pessoa sob sua guarda com até 6 anos de idade ou com deficiência. Então, se você tem filho de até 6 anos ou filho com deficiência de qualquer idade, você pode flexibilizar o seu horário de entrada e de saída, lógico que ajustando isso com o seu patrão, para entrar mais tarde ou entrar mais cedo, para sair mais tarde ou sair mais cedo, de acordo com as demandas do seu filho ou da sua filha. Então, esse é um ponto relevante que a mulher, normalmente a mulher, mas também o homem que for responsável por essa criança, para que você possa melhor atender aos interesses familiares, flexibilizando o horário de entrada e ou o horário de saída. Uma regra recente, mas uma regra interessante que eu espero seja bem aplicada. Para finalizar, um resumo aqui. Nós vamos ver aqui em outros vídeos, vocês já podem ver em outros vídeos, que duração do trabalho para nós, então, é tempo à disposição do empregador, em que o empregado está cumprindo as tarefas do contrato ou aguardando para cumprir as tarefas do contrato. Eu vejo na Constituição da República a imposição de limites inafastáveis, a não ser extraordinariamente. Então, um limite de 8 horas por dia e um limite de 44 horas por semana, não é ou. Tem que observar os dois limites. E só posso afastar esses limites extraordinariamente, por algo imprevisto, imprevisível, incomum, extraordinário. O ordinário não pode gerar sobrejornada. Por fim, os domésticos também têm previsão específica, mas que está em conformidade com a Constituição da República, exceto a já analisada viagem do empregado. Muito bem, pessoal, por hoje é o que nós temos sobre fixação da jornada. Deem um joinha aí para mim, por favor, é importante. Comente aqui se você discorda, principalmente se você discorda de algum ponto. Indique para os seus colegas. Compre lá o meu curso de Direito do Trabalho da editora RTM. Você compra na Amazon ou também pode comprar diretamente com a editora. Muito obrigado, bom trabalho para todo mundo.
Um abraço.